Bom dia, pessoal. Hoje domingo, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Parabéns para você que tem uma criança dentro de você ainda. Hoje nós vamos ler livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, problema dos óculos. Lá no capítulo 7, nós vamos começar aqui por algumas lições interessantes. Ele começa assim: um bom nome é melhor do que um unguento precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Ó quem que tá comigo aqui hoje. Mega. Eu estou bem acompanhado aqui também, né? O bom nome é melhor do que um unguento precioso. Pessoas não prezam muito por seus bons nomes hoje, mas... 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Isso aqui é muito interessante, porque se as coisas terminam bem, estão bem. A outra diz assim, no 10. Nunca digas por que foram os dias passados melhores do que estes, porque não há sabedoria nessa pergunta, como a gente fala sempre, né? O amanhã, nós não sabemos nem se teremos um amanhã, muito menos como é que ele será. O ontem nós não podemos mudar. E o hoje é o dia que nós temos. Então, se você está aí hoje vivo, meus parabéns. Aproveite, faça uma oração, cante um louvor e curta o dia, porque é o dia que você tem. Mas a palavra mesmo que eu queria ler, porque isso aqui é tudo lições de sabedoria que se aplicavam nos tempos de Salomão, se aplicavam nos tempos de Jesus e se aplicam hoje, porque o homem continua sendo o mesmo. A gente se desenvolveu um pouquinho na ciência, se desenvolveu um pouquinho nos direitos humanos e tal, mas nós continuamos sendo homens, assim como fomos feitos. Mas é no 8, no versículo 11, para vocês entenderem por que existe tanta corrupção hoje, por que a coisa não se acaba. Vocês viram que foram presos policiais rodoviários ali, cobrando propina do povo, em Pix, e quando o cara não tinha internet, usavam o Wi-Fi do posto para cobrar propina. Agora, se vocês olharem, lá quando eu era criança, policial ganhava um salário mínimo e pouquinho, e andava aqueles carros velhos ali, né? Hoje eles andam com um carrão pela estrada, aí é Toyota, agora vão comprar RAM para eles, e ganham um salário muito bom e continuam cobrando propina. Juízes ganhavam relativamente bem, mas ganham uma fortuna hoje, é uma vergonha o que ganham alguns servidores públicos, e os caras vendendo sentença e fazendo confusão. Mas aqui, ó, no capítulo 8, no versículo 11, porque não se executa rapidamente uma sentença sobre a má obra, então o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Isso aqui nós temos uma palavra para isso aqui que chama-se impunidade, né? O sujeito fica impune, aí os outros também começam a fazer confusão, né? E impressionante como o homem é pródigo para fazer maldades e desonestidades. É uma coisa impressionante. Foi assim desde o princípio. Vem aqui, amor. Vem. Quer ficar comigo? Vem comigo. Ela quer participar aqui do nosso videozinho, né? Aqui. Aqui. Então, quando não se executa uma sentença, são duas palavras assim, muito interessantes na Bíblia que tem ali. A primeira é que quando não se executa rapidamente uma sentença, as pessoas continuam fazendo o mal. E a outra diz assim, lá em Salmo, acho que é 12:8, agora não lembro de cabeça, mas eu prometo que eu vejo depois para vocês. Mas diz assim que quando a vileza é exaltada, se multiplica o ímpio, né? Então, o que acontece? Quando o bonito é andar de Ferrari, daí se multiplica quem quer andar de Ferrari, não interessa os meios, né? Para andar de Ferrari. Mas isso é só um exemplo, né? É um exemplo do que eu queria falar para vocês, que a palavra de Deus ela era muito boa para o tempo que ela foi escrita. E ela
foi muito boa para frente também, e ela é muito boa hoje. E ela é capaz de trazer conforto e direção para a minha vida, para a sua vida e para toda a sua família. Há uma história nos Estados Unidos, né? Fizeram uma estatística, 2 famílias, uma família cristã e uma família não cristã, né? Família cristã, os descendentes deles eram várias gerações futuras. O cara gerou professores, tinha na família dele governadores, juízes, toda gente honesta. Nunca deram nenhum problema para o Estado. E o ímpio lá, não sei quantos presos, não sei quantos viciados e, enfim, deram prejuizão para o Estado. A gente tem que se preocupar muito com a nossa vida, com a nossa conduta, com a vida do nosso próximo e principalmente com a nossa descendência. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa descendência. Então, se você praticar essas palavras aqui e você colocá-las no coração dos seus filhos, a ponto deles amarem isso aqui, viu? Eu vou contar uma história para vocês assim, ó. Antigamente, esse troço de religião era muito complicado e a minha geração e gerações para trás tinha uma resistência muito grande a esse negócio de religião. Por quê? Porque nós, de gênese, na maioria, somos católicos não praticantes, né? Eram os nossos pais. Acabou que ia na igreja e ficava lá levantando as mãos e em casa era um cavalo, batia na mulher, desprezava os filhos, tinha amante e tal. O padre ficava lá dando sermão e depois só fazia confusão. E os companheiros de missa ali não pagavam as contas e tal. Então isso não funcionou, tá? Não funcionou, a gente se tornou rebelde contra a religião e até contra Deus. Depois veio a onda das igrejas evangélicas, né? E também, nossa, você começa a ler a Bíblia, começa a se apaixonar e tal, daí você vê que a maioria daquele povo na igreja lá não paga conta, os pastores fazem confusão, e daí casos de envolvimento de irmãos com irmãs na igreja, e, bom, enfim, vocês sabem das histórias, né? Daí, de repente, o pastor, cara que não tinha condição de ser bancário, não tinha condição de ser professor, não tinha nada, de repente é seu fulano na igreja. E enriquecendo às custas de dominar os outros e pedir dinheiro dos outros. Então, isso foi o que nos foi legado, né? Pelos nossos pais, pelos líderes religiosos e tal. Mas, voltando para trás, a palavra mesmo de Deus, ela sempre foi inerrante e ela serve para a sua vida e para a minha vida. Se a Bíblia for usada como um manual por você, não pelo que alguém fala na internet, tem um videozinho disso aqui, não. Você tem que ser como os bereanos, que Paulo elogiava, né? Os bereanos, que chegavam lá, os bereanos, tudo que pregavam para eles iam nas escrituras para conferir se era assim mesmo. Então, você que assiste esses videozinhos meu aqui, não vá assim se levar pelo que eu falo aqui. Eu dou testemunho de vida, eu falo assim, eu me comprometi com Deus de dizer assim para as pessoas, dizer, viu, não vá por ali que tem um buraco, eu já fui ali e caí naquele buraco. Quem acreditar pode desviar esse buraco. E eu também conto assim o que deu certo. Assim, viu, eu fiz isso e deu certo na minha vida. Na esperança de que você possa fazer também e dar certo para sua vida. Mas aonde você tem que buscar mesmo, se eu falo de um versículo aqui, vá lá ler depois. Tire um minutinho, abra sua Bíblia e vá conferir. Vá conferir, vai estudar, vai ver aquilo lá. Porque esse que é o escopo do estudinho bíblico, né? É chamar a atenção, a curiosidade, para que você mesmo vá buscar na Bíblia a direção para sua vida. Isso vai funcionar para você, isso vai funcionar para mim. E se você disser para os seus filhos, ó, eu erro muito, mas você está me vendo aqui, eu lendo na Bíblia e tentando fazer o que está aqui. Aí ele vai compreender isso e ele vai buscar orientação para sua vida também. E assim os filhos dos filhos deles. E assim a gente pode construir uma descendência saudável, uma descendência honesta, uma descendência de pessoas que sejam abençoadas e orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas que você tenha um bom domingo e que Deus te abençoe a semana para você e para sua família.